Que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. Eu estou de volta com o objetivo de transmitir uma mensagem, mas também com o objetivo de fazer um convite a você que me assiste, por exemplo, aqui da cidade de Marília. Nós temos a nossa sede na rua Prudente de Moraes, número 1020, no bairro do Alto Cafezal. Todos os domingos, na Igreja do Novo Nascimento, acontecem as reuniões do Espírito Santo, às 9 da manhã, a reunião principal, depois às 7 horas da noite. E nós vamos buscar a presença de Deus, orar, oferecer o nosso louvor, orientar as pessoas para que elas possam alicerçar as suas vidas com Deus. E estaremos, no final da reunião, realizando aquela oração constância, com perseverança, em busca das vitórias que são da vontade de Deus que elas aconteçam. Nós estamos vivendo essa campanha 7 semanas, 7 semanas de oração com esse objetivo. Então, às 9 da manhã, reunião principal, depois às 7 da noite, o pastor Israel estará ministrando a segunda reunião. Lá no Rio de Janeiro, a pastora Elisete estará às 9 da manhã, na Avenida Marechal Fontinelli, 4.217, no bairro da Malé. E não esqueça, estamos aí vivendo essas 7 semanas da campanha de oração constância, insistindo, perseverando. Orar constância significa orar com perseverança, é orar sem desistência, sem desistir, e isso é fundamental. Aqui no Evangelho, primeira epístola de João, capítulo 3, do versículo 19, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 19, o apóstolo foi usado pelo Espírito Santo para nos dar alguns ensinamentos importantes. Ele disse assim, nesse versículo: e nisto conhecemos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração não nos acusa, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Depois ele diz: amados, se o nosso coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e tudo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Veja, se o coração não nos acusar, nós temos a confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que é agradável. Quer dizer, quando a pessoa está com o coração limpo, não é que ela é perfeita, só houve um, o Senhor Jesus, não cometeu um pecado, um erro, uma falha, Ele foi perfeito. Então, tirando ele, nenhum de nós somos perfeitos. Enquanto estamos aqui, vivemos, ainda que façamos o melhor e venhamos nos empenhar para obedecer a Deus, ainda assim nós temos que nos considerar, somos considerados pecadores, Mas se o coração não acusa, se o coração espiritual não acusa, o coração está limpo diante de Deus, então isso torna possível que a pessoa tenha confiança diante de Deus. Essa confiança, ela também está relacionada àquilo que nós pedimos. Por isso ele disse: amados, se o coração não nos acusar, temos diante de Deus, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que é agradável. Quer dizer, quando a pessoa faz a vontade de Deus, procura agradar a Deus, se empenha em agradar a Deus, ela certamente tem, inclusive, espiritualidade, e vai ter espiritualidade para pedir, para buscar aquilo que é agradável a Deus, aquilo que está dentro da vontade de Deus. E isso faz com que a pessoa tenha, da parte do próprio Deus, essa confiança de que aquilo que ela pede, aquilo que lhe pedimos, dele recebemos. Aquilo que pedimos, dele recebemos. Mas, muitas das vezes, muitos cristãos, até aqueles que são sinceros, que procuram agradar a Deus, muitas das vezes eles deixam de obter respostas importantes
em suas vidas, respostas que não apenas iriam abençoá-los, abençoar circunstâncias, pessoas, mas que também iriam glorificar a Deus, eles deixam muitas das vezes de obter respostas porque eles não pedem, né? Eles não perseveram nas suas orações. Existem muitos cristãos que eles se acomodam para orar, existem cristãos que às vezes eles demonstram incredulidade, parece que porque as circunstâncias são contrárias diante deles, eles às vezes agem como se eu não tenho condições de ser abençoado, de vencer isso aqui, de alcançar isso aqui, porque é muito impossível. Existem outros que muitas das vezes eles são imediatistas, eles querem lutar por aquilo que vai vir rapidamente, que vai acontecer rapidamente. E a maioria das nossas orações, elas não são respondidas imediatamente. A gente pode orar agora e ele responder agora, daqui a pouco, daqui a alguns minutos, ele pode, quando ele quer, ele faz. Mas a maioria das respostas não virão assim imediatamente, porque nós precisamos desenvolver um caráter perseverante, nós precisamos aprender a perseverar, nós precisamos demonstrar fé, confiança em Deus, nós temos que nos preparar para receber, né, determinadas respostas de Deus. Então, ele não dá logo tudo que a gente pede, existem muitas coisas que virão com a perseverança, com a nossa oração perseverante, com a nossa perseverança em pedir, em buscar, em crer. Então, é muito importante lembrar disso. Se o coração não nos acusar, nós temos confiança diante dele. E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que é agradável. Então, existem muitas coisas, né? E eu repito, não apenas relacionadas à solução de problemas, existem muitas promessas, inclusive direcionadas para a vida espiritual, para o crescimento espiritual, que elas vão acontecer se nós perseverarmos em oração. E aí depende de cada um. Então eu quero convidar você que deseja ter uma experiência com Deus, né, ter um encontro com Deus, buscar a presença de Deus, se fortalecer. Você, quem sabe, está aí afastado da presença de Deus, ou você que nunca esteve na presença de Deus, você que se desviou, enfim. Domingo, reunião do Espírito Santo na Igreja do Novo Nascimento. Às 9 da manhã, reunião principal, eu estarei ministrando a reunião, pastores para auxiliar, esposas, obreiros, obreiras para atender. Depois, às 7 da noite, a segunda reunião, o pastor Israel estará ministrando a reunião da noite. Rua Prudente de Moraes, 1020, no bairro do Alto Cafezal. Lá no Rio de Janeiro, pastora Nilzete, às 9 da manhã, na Avenida Marechal Fontinelli, 4217. Tenho certeza, Deus é fiel para abençoar. Um grande abraço e até a próxima, em nome de Jesus.